Padre Maurício, como manter os ideais religiosos em uma sociedade tão contraditória? Bem, acho que a pergunta em si, ela é contraditória, porque precisaríamos definir o que se entende aqui por ideais religiosos. No caso do cristianismo, do catolicismo, nós falamos de um conteúdo da fé, esse nos foi revelado por Deus ao longo da história. Este conteúdo é inviolável, é imutável. Outras são as normas disciplinares ao longo do tempo, de como se vive a vida cristã nas diversas sociedades, nas diversas culturas. Se nós entendemos os ideais religiosos como essas normas, eu não diria de como mantê-las, na verdade eu diria de como propô-las. Também isso é aplicado ao conteúdo da fé, de maneira que, mantendo a distinção das duas coisas, eu diria que não se trata de uma manutenção, se trata de uma proposição, ou seja, como propor a fé para o mundo de hoje. E aí a resposta seria com um diálogo, ou seja, em primeiro lugar é necessário que a gente compreenda quem nós somos, qual é a nossa identidade, para então depois nós entrarmos em diálogo e compreender a identidade do outro, compreender quem é o outro e assim, num estilo propositivo, nós não mantermos, mas propormos aquilo que vocês estão chamando de ideal. Manter os ideais religiosos em uma sociedade tão contraditória? Ideais religiosos. Bom, o meu ideal é Jesus Cristo. Jesus Cristo é alguém que amou o mundo de tal maneira que se entregou pelo mundo, e por ele ter se entregado pelo mundo, esse amor tem nos constrangido até hoje. E é esse amor que fez com que a gente pudesse ser livre de tudo aquilo que podia nos prender, sendo vícios, sendo desejos que começam a ser exacerbados, a gente não consegue ter equilíbrio sobre eles. Então, caminhar com Jesus faz a gente ser livre e faz a gente conseguir não somente ser amado, mas amar aqueles que estão ao nosso redor. E é isso que é legal, que a gente consegue alcançar a sociedade com aquilo que ela necessita. O equilíbrio que Jesus nos dá na área emocional, na área material, na área espiritual e na área intelectual, né? Então, em Jesus Cristo, a gente consegue ter o equilíbrio sobre todas essas áreas, que é a área que qualquer um tem a defasagem quando não tem um certo equilíbrio, que esse equilíbrio é Jesus Cristo que dá para nós. Então, o ideal é Jesus, e viver esse ideal é aquilo que faz mudar toda a nossa vida e assim influenciar uma sociedade e conseguir combater a sociedade que luta contra isso. Então, quando a gente conhece Jesus, a gente consegue ir contra aquilo que as pessoas vivem e não tem resposta, não tem esperança, expectativa. É o fim nas circunstâncias. Jesus vai além das circunstâncias. Essa é a pegada de Jesus. É por aí. Doutor Antônio Dias, como manter os ideais religiosos em uma sociedade tão contraditória? Ideais religiosos, nós poderíamos dizer que cada sociedade, cada sociedade tribal, não, ela tem seus aspectos religiosos desenvolvidos pela sociedade. É a força do desenvolvimento de cada sociedade. Agora, dependendo hoje, como nós temos, com essas contradições, com essas diversidades que existem, há uma necessidade do indivíduo manter-se sobre uma fé.
Essa fé mobilizada com consciência vai trazer a pessoa a uma direção. Dentro da filosofia espírita, nós orientamos, e a nossa orientação é de que a pessoa tenha consciência. Primeiro, ela precisa, são algumas prerrogativas necessárias para que esta fé se desenvolva no ser humano. O indivíduo precisa ter uma base lógica, porque só ter fé e acreditar de forma aleatória, para nós não basta. Dentro da doutrina espírita, dentro do espiritismo, há uma necessidade de liberdade de pensamento. Todas as pessoas na orientação no espiritismo são levadas a um desenvolvimento no ato de pensar, a importância de pensar. Os alunos, quando nos chegam, eles são desenvolvidos de forma objetiva. É preciso estudar, pesquisar, é preciso ter crítica, autocrítica, para que um dia a própria pessoa possa produzir o seu alimento de discernimento mediante os fatos. Para nós, enquanto espíritas, há uma necessidade de que se faça através dos elementos religiosos, filosóficos e científicos, porque uma das premissas da doutrina espírita é o fenômeno científico, para que se estabeleça uma pesquisa através desta fé. Porque a fé simplesmente para se crer, nós acreditamos que não é um elemento necessário puramente isolado. Nós queremos que haja uma pessoa crítica, que haja uma pessoa que pesquise, principalmente porque a doutrina espírita se fundamenta no fenômeno espírita, trazendo uma certa lógica na pesquisa, que é o espírito. Existe a existência do espírito? Isso fica um ponto de interrogação para qualquer pessoa. Eu, pessoalmente, venho pesquisando, já participei de fenômenos espíritas, já tive efeitos físicos nesse mesmo lugar que está sendo feita essa entrevista, e eu sou testemunha ocular de que existe alguma coisa a mais de que somente uma sociedade alienada, aleatoriamente voltada a uma fé cega. Então, os ideais religiosos de uma sociedade contraditória, eles precisam partir da razão, eles precisam ter fundamento, porque essas contradições que nós vemos hoje, sociais, dos valores, do egoísmo, de alguns mecanismos políticos que induzem a pessoa a pensar de determinadas formas, há uma necessidade fundamental de que haja uma conscientização. A liberdade de pensamento é uma das premissas da doutrina espírita, para que a pessoa possa chegar a resultados, para que a pessoa possa, a partir de si mesmo, criar mecanismos analíticos, mecanismos de autoavaliação, avaliação social, avaliação dos próprios valores, principalmente dos mecanismos que têm uma força, uma força profunda, capaz de induzir uma pessoa a pensar de determinada forma. Ok, esses ideais religiosos, eles mudam com o passar do tempo? E se eles mudam, a sociedade, ela tem forte influência sobre isso? Então, aí eu volto à distinção. Aquilo que é, para nós cristãos, conteúdo da fé que nos foi revelado, isso não muda. O que muda é a maneira de propô-los, ou seja, é uma questão de linguagem. Então, a maneira como eu proponho o conteúdo da fé para o homem do século XXI é uma. A maneira como esse mesmo conteúdo imutável era proposto no século XVIII, no século XVII, no século XVI, era outra. Na verdade, o que muda é a linguagem, né? Agora, as normas disciplinares, as características da vida cristã, essas sim, mudam de acordo com o tempo, até porque o tempo também muda. Nesse sentido, a sociedade tem influência na proposição da fé, porque ela é quem me diz, a partir do seu contexto, a partir do contexto social, de como é que eu sou chamado a propor o sempre único conteúdo da fé. Então ela quem é o meu interlocutor, quem me diz as expressões que eu utilizo, é ele quem me diz de que ponto eu parto, é ele quem me diz o caminho que eu devo percorrer. Então neste diálogo que a igreja estabelece com a sociedade, sim,
A sociedade tem influência sobre a maneira como eu proponho a fé nos dias de hoje. Esses ideais, com o passar do tempo, vão mudando? E se mudam, a sociedade tem influência sobre isso? Por quê? Bacana. Esses ideais mudam. Bom, se o ideal é Jesus, Jesus é imutável. Não muda. Nada muda. O propósito não muda. É conhecer a Jesus. Agora, o que muda é o seguinte: a forma como a gente compartilha isso para as pessoas. Porque se eu falar do mesmo jeito que um pastor falava nos anos 60, eu estou totalmente fora da vida, estou totalmente fora do contexto do que os nossos jovens, do que as pessoas do dia a dia vivem hoje. Então, mudar não muda. O ideal é Jesus Cristo, ele é imutável, ele é perfeito, ele é amor, ele é vida, ele é graça, ele é paz, ele é poder. Isso aí não muda, Jesus não muda. Agora, o que precisa se prestar atenção é a forma como nós podemos falar isso, que aí a sociedade, cada ano que passa, ela muda, né? As pessoas, do jeito que, por exemplo, antigamente a gente tinha pastores que evangelizavam com um folhetinho. Hoje em dia, bicho, se eu for chegar para um parceiro meu e dar um folhetinho para ele, meu irmão, ele não vai ler quando? Vai nunca. O cara hoje está sempre correndo, ele está antenado nas coisas que estão acontecendo no computador, ele está antenado nas coisas do trabalho dele, tem que ficar pensando no relacionamento, tem que pensar nas coisas que ele vai conquistar daqui a pouco, ele tem que pensar no planejamento que ele precisa responder, ele tem que isso aqui. Aí se eu chego com um folhetinho, em vez de chegar e trocar uma ideia, então isso aí ele vai pegar aquele folhetinho, vai olhar, falar bacana e vai jogar fora, e quem sabe nem pegar aquele nunca mais. Agora, se eu chego e converso com ele e envolvido nas circunstâncias do dia a dia dele, aí ele vai conseguir pensar naquilo que eu estava falando, nesse ideal que é Jesus. Então, o ideal não muda. Agora, a forma de mudar, isso sim muda, por causa da sociedade. Isso muda. Uma segunda questão é se os ideais religiosos mudam com o passar do tempo, e se mudam, a sociedade tem forte influência sobre isso? É muito importante nós pensarmos numa questão ideais religiosos. Vamos ser honestos e francos. Eu gostaria que as filosofias religiosas colocassem de forma clara, de forma objetiva, elementos e conteúdos para que o crente, a pessoa que crê, ela tivesse acesso aos conteúdos religiosos, para que a pessoa pudesse entender, para que ela pudesse compreender, porque o que ela está buscando através da sua fé não pode simplesmente ser uma fé passiva, ser uma escuta passiva. É necessário que o cidadão, ou que esta sociedade, ela tivesse acesso aos conteúdos, aquilo que formou essa filosofia religiosa, para que ele pudesse discernir e não simplesmente crer de forma aleatória em Deus, ou sair crendo de forma alienada, inclusive. Por quê? Não basta se falar de uma filosofia religiosa com nome. É necessário nós sabermos quem é que a propaga. Qual é a mente, qual é o idealizador desses valores, que em nome de Deus propaga essa filosofia ou esses valores. Por que isso? Porque é necessário que a pessoa possa discernir desses conteúdos para que ela possa ter acesso aos valores e possa desenvolver sua própria autocrítica. E isso vai fazer com que a pessoa possa acompanhar e evoluir através dos seus próprios discernimentos, do seu próprio discernimento. Agora, eu vejo os ideais religiosos de muitas filosofias religiosas se adaptando às coisas absurdas, inclusive na mão de pessoas que propagam uma filosofia numa fala inócua, infantil muitas vezes, inclusive mal intencionada. E isso não é justo. Por isso que, em primeiro lugar, as filosofias religiosas honestas, aquelas que têm um ideal, deveriam pensar num processo de despertar da consciência das pessoas, para que as pessoas pudessem acompanhar com muito mais liberdade esta mesma filosofia. Haja visto uma questão de que essas filosofias têm que ter coragem de expor e de se expor, para que elas possam ser criticadas, para que elas possam ser avaliadas na sua forma de propagar o seu conteúdo. Agora,
muitas eu vejo mudando, e mudam. A doutrina espírita, ela não mudou, pelo menos o que eu tenho visto, dentro da sua forma de expressar o processo do fenômeno do espírito. O que nós vemos é um desenvolvimento na forma do seu conteúdo, para que a pessoa possa compreendê-la, inclusive dando a liberdade de que a pessoa pesquise dentro desse conteúdo. Eu, pessoalmente, vejo que muitos ideais religiosos, eles se alteram de acordo com alguns interesses pessoais. Eu acho que isso não deveria ser dessa forma. A sociedade tem forte influência sobre isso? Sim. Uma sociedade organizada, uma sociedade que dá fala, uma sociedade que se organiza, uma sociedade que deveria ter tempo, inclusive, para pesquisa, porque não tem tempo para isso, uma sociedade que tivesse uma menor carga de trabalho, onde a pessoa pudesse ler, em primeiro lugar, que tivesse tempo para a sua família, que tivesse tempo a se reportar para as letras, com certeza essa sociedade teria maior influência se organizando e discutindo os papéis das filosofias religiosas, haja vista que as filosofias religiosas, os conteúdos religiosos, eles fazem a cabeça da pessoa, inclusive direcionando os conteúdos psicológicos e norteando a pessoa com tendências. Pelo contrário, eu acho que isso deveria ser melhor repensado, mas enquanto não for visto a qualidade de vida do homem, uma qualidade de vida que dê tempo à leitura, que desenvolva melhor o aspecto crítico, dificilmente isso vai acontecer. O homem vai estar ocupado em um setor e não vai desenvolver o outro. E essa pergunta, e se muda, a sociedade tem forte influência sobre isso? Com certeza. E haveria espaço para ter muito mais. Porque à medida que a sociedade se organizando tivesse tempo de pensar, de discutir os conteúdos que os norteiam, a família teria uma modificação profunda sobre os aspectos educacionais, nós teríamos os valores sendo melhor abalizados, avaliados, inclusive, no que se diz respeito à própria forma da sociedade se conduzir. Nós teríamos, inclusive, na condição educacional, conteúdos muito mais pedagógicos, direcionando as crianças a pensar, a desenvolver e a crescer. E qual que é o grau de responsabilidade que tem um líder religioso, como o senhor, em moldar essa identidade ideológica de um seguidor? Na verdade, a responsabilidade, um líder religioso, ele é um educador da fé, um educador à fé e um educador na fé. A responsabilidade dele é a responsabilidade, portanto, de um educador. Ela tem, portanto, duas vias. A via dele, de saber propor, de saber testemunhar a fé que ele vive, e aqui está a grande responsabilidade dele, em certo sentido, um formador de opinião, um formador de consciência, e há também a via oposta e complementar, ou seja, a fé implica uma resposta, uma adesão pessoal do indivíduo que se sente provocado, que se sente convocado. Então eu diria uma dupla responsabilidade do líder religioso enquanto educador à fé, formador de consciência, formador de opinião, e do educando, digamos assim, aquele que uma vez convocado e provocado pelo discurso religioso é chamado a responder, a dar o seu assentimento. Ok, muito obrigado, Padre Maurício. Obrigado, agradeço. Qual o grau de responsabilidade que um pastor tem em mudar a identidade ideológica de um seguidor? Essa questão de mudar é muito forte. Por exemplo, a gente não vai com aquela intenção de mudar a pessoa, a gente vai com a ideia de compartilhar a vida que há em Jesus, a liberdade que há em Jesus, e deixar com que ela possa buscar a própria experiência com Jesus. E como isso? E isso aí no dia a dia com a igreja e com o pastor, né? Com aquele que é líder sobre ela. Então, o que é bacana é o seguinte: a gente compartilha sobre o que é o reino de Deus. O reino de Deus é justiça,
amor, paz e alegria. A Bíblia diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Ó, quase que eu vou dar uma errada aqui. Justiça, paz e alegria. E aí o que acontece? Aqueles que conhecem a Jesus, eles vivem de maneira reta, vivem de maneira íntegra. Eles começam a prestar atenção como que eles estão lidando no trabalho. Se a forma deles trabalharem é uma forma que motiva as pessoas que estão ao redor, que ajuda e faz mesmo com que a empresa alcance os objetivos que ela tem que alcançar. Se ele é um bom pai em casa, se ele é alguém que motiva o filho, estrutura a família, quem caminha entendendo Jesus Cristo é alguém que entende o propósito da vida. Você só consegue ter paz e descansar quando você entende o objetivo daquilo que você está fazendo, onde você está fazendo. E se você está aqui, por que você está aqui? Qual o objetivo de você estar aqui? Então, quem conhece Jesus consegue entender o propósito da sua vida, e aí ele consegue ter paz. Paz não significa não passar pelas dificuldades, significa em meio das dificuldades saber como se portar, e aí você sabe que em Jesus você vai conseguir vencer todas as dificuldades. Por quê? Porque nele você entende o que você precisa, quando precisa, aonde precisa, você consegue compreender todas essas coisas. E alegria, o que é alegria? Alegria é satisfação. Quem anda com Jesus é alguém que consegue viver satisfeito. Por quê? Porque entende que todas as coisas cooperam para o bem, sejam as coisas ruins, sejam as coisas boas, alguma coisa em relação ao que nós estamos passando vai nos ensinar algo. Se a gente está passando por uma circunstância difícil, ruim, é porque a gente não sabe lidar. E se a gente não sabe lidar e chega a buscar como lidar, Jesus nos orienta e nos auxilia a como buscar a vencer essa dificuldade. Então a gente consegue se alegrar no meio da dificuldade. Por quê? Porque a dificuldade vai nos fazer vencer, crescer, ser alguém maior. E aí o muito louco de conhecer a Jesus é porque se a gente vive Jesus Cristo, a gente consegue amar. Jesus Cristo é amor, Ele é amor, Ele pagou o preço por todos, Ele investe na vida de todos até hoje. Então, quando a gente consegue andar com Jesus lado a lado, a gente consegue amar as pessoas, a gente consegue ser paciente, a gente consegue conversar um pouco mais, a gente consegue trazer para perto aquele que foi excluído. Por quê? Porque Jesus fez isso, Ele continua fazendo isso até hoje. Jesus vive e Ele continua falando isso conosco. Então, aquele que conhece Jesus, nele há o amor. As pessoas ficam totalmente constrangidas de estar do lado de quem conhece Jesus. Por quê? Porque se sentem amadas. E isso é o que nós compartilhamos. A gente não chega para falar assim, Jesus nunca obrigou nada. Está lá na Bíblia. Jesus não obriga você a orar. Jesus não obriga você a ir à igreja. Jesus não obriga nada. Mas Ele diz, cuidado com as suas opções. Porque tudo você pode, mas nem tudo convém. Nem tudo vai satisfazer você ou vai preencher, quem sabe, um vazio que está no seu coração. Nem todas essas coisas vão ser necessárias. Ele fala, você pode tudo, mas nem tudo te convém. Então em Jesus a gente consegue entender aquilo que verdadeiramente serve para nós e aquilo que não serve. E aí então a gente começa a fazer as opções. Então andar com Jesus não é esse negócio de não posso aquilo outro, não posso. Tem muita gente que vem falar comigo, pô cara, mas você é meio diferente, você é meio para frente, você nem parece aqueles crentes que, não pode ir no lugar, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Não, eu sou livre em Jesus, Jesus me fez livre. Essas coisas eu não faço, eu não faço porque isso não me enche nada, Então, isso é que Jesus faz. Jesus nos enche de amor para que a gente possa então ir e manifestar amor onde a gente está, fazendo a diferença na sociedade. Isso aqui acontece. Quem vive Jesus isso é o que eu faço, isso é o que eu vivo. Eu vivo Jesus Cristo, então aonde eu vou eu consigo fazer a diferença. Não porque eu sou o cara, não, mas porque eu olho para a pessoa e eu consigo amar como Jesus ama ela. Eu consigo dar valor a ela. Então, aonde eu vou, eu consigo influenciar a pessoa com a minha vida, com o meu testemunho. Por quê? Porque aquilo que eu vivo é verdade nos meus atos. E se é verdade nos meus atos, as pessoas conseguem se entregar. Porque andar com Jesus é saber amar, é ter paz, é ter longanimidade, é ter domínio próprio, é ter mansidão. Todas essas coisas é andar com Jesus. E quando a gente anda com Jesus, bicho, tudo isso é fruto. E é isso que eu vivo. Eu vivo mansidão, eu vivo domínio próprio, eu vivo amor, eu vivo alegria. Tem momentos que eu fico nervoso, fico bravo, mas essas coisas não me dominam. Por quê? Porque eu tenho Jesus Cristo que me traz o equilíbrio e faz eu ser uma vida que influencia caráter agradável, caráter aprovado e torna então uma sociedade
perfeita. Não perfeita nesse modelo de a gente pensar que não erra, mas aqueles que conseguem romper as suas limitações. Jesus nos faz vencer nossas limitações. É isso aí, é nós no Pai. Muito bem. Uma terceira e última questão é: qual o grau de responsabilidade que tem um líder religioso em moldar a identidade ideológica de um seguidor? Uma responsabilidade que eu diria assim, plena, profunda. Eu diria, ele é um formador de opinião. E como todo formador de opinião, ele defende os seus próprios interesses. Agora, depende de como esses interesses eles são defendidos. Quando a pessoa, ou esse líder religioso, nós temos que ver o caráter do líder religioso, não é só falar do líder religioso como se fosse um aspecto positivo. Nós temos maus líderes religiosos. Nós temos grupos de interesse mais preocupados em moldar essa sociedade para usufruir de benefícios, inclusive financeiros. Nós temos aí reportagens, nós temos aí denúncias, né? E outros quesitos a mais que nos levam a pensar muito mais profundamente sobre essa questão. Ele é um formador de opinião, em primeiro lugar. E o formador de opinião, nós temos que ter um olhar, nós temos que ver o espectador, quem está lá do outro lado. Uma sociedade muitas vezes pobre, miserável, que nós vemos dentro do nosso trabalho, pessoas que não têm um olhar, um senso crítico desenvolvido, uma sociedade pobre muitas vezes, que não sabe interpretar sequer um texto e sequer ler, né? Como é que uma pessoa que se coloca dependente, ele como tutor dos seus filhos e a própria família, dependente de líderes religiosos, né? Como é que ele pode se colocar a sua cabeça, o seu segmento, na forma de pensar, dependente dessas pessoas? Eu pergunto, a responsabilidade é enorme, é muito maior, porque o que nós vemos, inclusive, os resultados em consultório, quando as pessoas nos chegam, são pessoas travadas. Nós pegamos pessoas com uma dificuldade profunda na forma de interpretar, inclusive, a sua vida psicológica, lidando com mães carentes, como estamos abrindo um trabalho dentro da área social num lugar muito pobre, a gente vê pessoas que não conseguem pensar de forma coerente. E pessoas que vão buscar líderes religiosos, que são simplesmente pessoas que falam de Deus, simplesmente falam de Deus. Basta isso? Aqui fica uma pergunta também. Basta crer? Basta simplesmente ter fé sem discernimento religioso? Ele molda a identidade ideológica de um seguidor, e não é só isso. A vida da pessoa passa a ser baseada em valores espirituais e valores religiosos, muitas vezes com valores alienados. A pessoa deixa de ter senso crítico, como aquela máxima que nós conhecemos: é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que o rico entrar no reino do céu. É um absurdo. Eu considero um absurdo se não for bem interpretado. Como é que uma pessoa pode interpretar uma questão dessa se ela não sabe interpretar um texto em texto simples? Vamos pensar. A maioria da sociedade pega isso como base de comportamento e passa a acreditar que ser pobre é bom, e que se ela é pobre, ela tem que continuar pobre porque ela tem o reino do céu. Para mim é um absurdo, é um verdadeiro absurdo essa colocação, ou essa forma de colocar. E eu vejo pessoas, inclusive, reforçando. Eu, como profissional da área psicológica, recebo pessoas com estruturas literalmente perturbadas, deformadas na forma de expressar seu livre-arbítrio, sua vontade própria, inclusive o senso crítico. E quando se trata de pessoas com esse perfil, balizando a sua forma de pensar na religião, como é que uma pessoa dessa pode ter participação ativa política? Como é que uma pessoa dessa pode ser uma unidade pensante? Como é que uma pessoa como essa pode pensar num grupo pensante social, pensando naquilo que nós estamos vivendo em questões políticas? Está morto. São verdadeiros espectros do pensamento, que eu considero, e aí entra essa questão dessa pergunta. O grau de responsabilidade de um líder religioso é muito maior do que nós estamos
verificando na questão religiosa. Não basta estudar elementos religiosos como uma parte. É preciso associar ao ser ou à personalidade do homem como um ser móvel, idealizador e responsável pelos elementos, pelo curso que tem uma sociedade politicamente, inclusive nos valores psicossociais. Muito obrigado. E agora, só para finalizar, como é que faz se alguém aí que assistiu a entrevista ficar interessado em conhecer o senhor, o seu trabalho, como fazer? É simples, como é o ato simples. É preciso a pessoa ser mobilizado pelo pensamento de saber, pelo pensamento de conhecer e pela forma de expressar interesse em participar do elemento da vida. A vida é livre, nós somos livres principalmente para pensar. Então, 2989-6711, 2231-5660, meus telefones de contato, uma secretária eletrônica simples, que dá uma mensagem simples, como eu procuro dizer que a vida sempre é simples, como eu procuro ser simples, porque nós temos que aprender uma coisa que é fundamental, crescer. E a base do crescer, a base de transformar, que não basta crescer, mas transformar, buscando um senso comum, que é o ato de pensar. Um homem que pensa, medita, ele busca a realização da sua introspecção e vai encontrar na sua introspecção respostas. E aí está aberto para todos vocês. Se alguém quiser participar, venha conosco, pensar um pouquinho, entrar em contato com a realidade, principalmente as realidades que nunca são mostradas, né? De forma muito pequena. E nós não podemos esquecer, dando valorização, valorando a vida como elemento máter da nossa existência, né? Somos pessoas, somos seres humanos. Por isso que eu sempre falo, e fica uma mensagem a todos vocês, que de coração, de um ser humano para seres humanos. Somar e dividir com todos, isto é ser humano. Porque a vida é e sempre será o maior bem da nossa existência. Grande abraço, Antônio Dias. Obrigado.